Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós fazemos a introdução da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É muito importante que antes de nós nos adentrarmos no estudo especificamente de um texto bíblico, para que a gente possa nele se aprofundar, rezar, mergulharmos no estudo, é importante conhecermos o contexto em que esse escrito foi feito, porque a interpretação católica, cristã da palavra de Deus, ela obedece uma ordem. Nunca se lê um texto fora do seu contexto. E aí vem um ditado que todo texto fora do seu contexto vira pretextos para interpretações livres, e a maioria dessas interpretações livres são errôneas. Leva a deduções, a conclusões erradas, que depois causou muitas divisões no seio da própria igreja, né? Você percebe que cada igreja cristã interpreta a Bíblia da sua maneira, e cada um também levado por essa consciência errônea de que pega o texto e se baseia naquele texto, mas não conhece o contexto, e aí realmente tem-se um pretexto para fazer interpretações livres totalmente fora do contexto e da compreensão daquilo que quis dizer o autor sagrado. Por isso essa contextualização ela é fundamental, é importante para nós, para saber em que contexto a pessoa disse aquela coisa, escreveu aquilo. E aí a palavra de Deus ela tem uma ressonância num espaço humano, dentro daquilo que são as condições humanas, e ali a palavra ressoa daquela forma, e quando entendemos esse contexto humano, ela vai ressoar para nós de uma forma também diferente, para que possamos fazer a mesma palavra ressoar também para o contexto de vida que estamos. Essa primeira carta que Paulo escreveu à comunidade de Corinto, é importante lembrar que a comunidade de Corinto era uma grande comunidade pagã. Ela foi reconstruída por Júlio, o imperador Júlio César, e ela faz parte da Grécia Antiga, na região chamada Caia, e praticamente Corinto foi colocada como a capital. Mas era uma cidade portuária. Pense numa grande cidade portuária naquele Império Romano, onde se chegavam, onde se partiam as pessoas. Então era uma cidade onde tinha várias castas. Era uma época ainda de escravidão, né? A maioria das pessoas eram escravas, e pense no escravo que vive mesmo a escravidão daquela época. Mas era uma cidade também que se comportava todos os comportamentos imorais que você possa imaginar. Então, quando formos ler a carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos observar que ela tem muitas correções morais. E por que ela tem muitas correções morais? Por causa de tamanhas imoralidades, devassidões, práticas de vida pagãs, que eram comuns para aquela sociedade. Então, os cristãos convertidos tinham que se precaver, porque muitos se convertiam, mas levavam aqueles comportamentos mundanos, errados, que aprendiam, que eram comuns naquela época, ou no contexto daquela sociedade, para o seu do cristianismo. Era uma conversão muito, às vezes, lenta. Mas, do outro lado, se trata de uma comunidade cristã muito fervorosa na oração, no amor a Cristo e principalmente na vivência dos carismas. É uma comunidade que nós diremos hoje muito carismática, onde os carismas do Espírito Santo são muito usados pelos membros daquela comunidade. Claro, por uma falta também de disciplina, por uma falta de conhecimento mais aprofundado, acontece abusos, como acontece em muitas comunidades chamadas carismáticas também, né? Que acabam destoando de uma verdadeira ou de um prudente discernimento no uso dos dons e dos carismas. Por isso que vamos ver Paulo advertindo, explicando, exortando, orientando, direcionando essa comunidade para o uso correto dos carismas.
Para uma comunidade acostumada com devassidões ou que lida com muitas práticas imorais no meio delas, daquela sociedade, os temas precisam ser bem também direcionados. Por isso vamos encontrar a direção de Paulo em relação ao matrimônio, à virgindade, ao celibato, à castidade. Então serão temas recorrentes aqui em Paulo, na qual ele dá sua visão pessoal sobre isto, baseado naquilo que ele também faz de experiência no segmento de Jesus Cristo, para que a comunidade tenha uma normativa moral, tenha uma direção sobre como realmente deve ser a conduta de um cristão frente a essas realidades. Uma outra coisa importante é o relato eucarístico que vamos encontrar na carta de Paulo aos Coríntios, né, a comunidade de Corinto, mas na qual Paulo nos relata aquilo que ele recebeu do Senhor a respeito da Eucaristia, mas vamos compreender também a forma como essa comunidade celebrava a Eucaristia, os abusos que começaram a cometer, as extensões que haviam por causa disto, e por isso ele traz essa comunidade a uma compreensão mais correta dessa vivência. Uma outra coisa que é importante observar é um Paulo apaixonado por Jesus Cristo, partindo sobretudo da sua experiência com o Cristo crucificado. E essa experiência, essa mística, essa espiritualidade viva, vivida, encarnada por ele, que ele também procura levar a esta comunidade de Corinto. Então, é importante entender esse fundo espiritual, essa contextualização da mística que Paulo vive, porque é a partir disso que ele também vai impregnar os valores a serem levados para esta comunidade. É importante lembrar, então, que é uma comunidade que está em meio a costumes pagãos antigos, é uma comunidade também de recém-convertidos. Por isso, uma comunidade que vai encontrar também deficiências, problemas. Traduzindo tudo isto, não se trata de uma comunidade perfeita, mas uma comunidade cristã de pessoas humanas que encontra muitos problemas. Por isso, essa série de advertências que Paulo faz para essa comunidade. É um retrato daquilo que são também nossas comunidades, salvando as devidas proporções, e as comunidades elas também estão de acordo com as realidades que enfrentam. Por exemplo, quem vive numa comunidade rural, ele lá não vai ter os mesmos problemas de uma comunidade de uma grande metrópole, de uma grande cidade. Quem vive numa Rio de Janeiro da vida não é a mesma coisa de quem vive numa cidade do interior, bem interior do Brasil, por exemplo. Então, a realidade cristã, a adaptação da palavra para as diversas circunstâncias, levam correções próprias a certas realidades. Então, a leitura que se faz objetiva do texto é a partir daquele contexto, desta comunidade na qual estamos nos referindo. Mas a interpretação depois subjetiva que fazemos é cada um a partir da sua realidade. Como nós estamos procurando, na verdade, pérolas, somos caçadores de pérolas, e a palavra de Deus é o tesouro na qual vamos descobrir essas pérolas preciosas para nós, é importante não perder o eixo do estudo. A palavra de Deus é dirigida a mim. Mesmo naquele contexto, mesmo no contexto daquela sociedade, o que é que eu posso aplicar nisso para a minha vida? De que forma Deus quer me advertir, Deus quer me ensinar, quer me orientar, quer me exortar, quer me conduzir? Então, eu entendo o contexto do que se vive na sociedade daquela época, na sociedade em que eu estou hoje. Como é que Deus agora quer me falar, quer me direcionar, quer me dirigir, quer me conduzir? Então, ter sempre esse norte direcionando para que o estudo seja frutuoso na vida de cada um de nós. Deus abençoe imensamente você.
Deus abençoe a cada um de nós, que a palavra de Deus produza muitos frutos em nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.